fato um mosquitinho tentando, sinto-me de fato um mosquitinho tentando picar um boi de ferro, né? Diante de tantas pessoas qualificadas dentro do Zen que me antecederam, de modo que a minha contribuição aqui vai ser com certeza mínima, mas espero que seja de alguma valia, né? Bom, para começarmos, eu vou então recitar o verso, né? O Dharma é incomparavelmente profundo, infinitamente sutil, é raramente encontrado, mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. Mujo jin jin mi myoho hyakusen mango nanso ga kongen montoku juji gangen yorai shenjitsugi. O Dharma é incomparavelmente profundo, infinitamente sutil, é raramente encontrado mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo, compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. Pois a incumbência que me foi dada foi ler os capítulos 24 e 25. Não sei se a Kyoho-san escolheu, mas eles vieram muito a calhar para a minha realidade, para o meu ofício na vida secular. E eu digo que quando li estes dois capítulos, algo tocou profundamente o meu coração, porque nesta vida secular eu tenho travado guerras infinitas para com um certo grupo, contra um certo grupo de pessoas que detêm o poder, né? E talvez esteja me faltando um olhar compassivo que tenho para com aqueles desgraçados que estão presos. Deve ser o mesmo olhar compassivo que eu devo ter para com aqueles que julgam muitas vezes de forma injusta, né? Então foi realmente algo que me tocou em profundidade. Então vamos começar pelo capítulo 24, que trata do protetor da terra e armazém da terra. Inicia-se o capítulo. No final do capítulo 25 do Sutra de Lótus, um bodhisattva leigo, denominado Dharanindara, é mencionado. Seu nome significa manter, proteger e preservar a terra. Em português, poderíamos chamar esse bodhisattva de protetor da terra ou guardião da terra. Além disso, esse bodhisattva ajuda na comunicação entre humanos e outras espécies. Ele é um tipo de engenheiro cuja tarefa é criar um espaço saudável para vivermos, construir pontes para conectar-nos uns aos outros e construir estradas para que possamos ir até as pessoas que amamos. Disse que quando Buda quis visitar sua mãe, Mahamaya, no paraíso Tushita, foi o protetor da terra que construiu a estrada pela qual o Buda viajou. Embora ele seja mencionado apenas brevemente no Sutra de Lótus, criamos um novo capítulo para este Bodhisattva, pois ele é imensamente necessário atualmente. Eu acho interessante este aspecto arquetípico do Zen, e ele é algo relativamente novo para mim, né? Eu vim de um professor que desprezava profundamente esse tipo de coisa e tinha uma interpretação muito, não seria pé no chão, mas muito cética em relação a esse tipo de coisa. Mas eu percebi que não se perde o ceticismo quando se percebe que existe uma construção arquetípica, que invariavelmente nos antecede e que nós podemos tocar e nos nutrir dela de certa forma. E eu acho que estes textos eles vão mostrar exatamente isso. Existe algo que está para além de nós e o Zen, ele funciona como, a prática do Zen funciona exatamente como uma ponte para que nós possamos atingir este ideal e para que consigamos, depois de atingir, talvez, fazer o máximo possível para construí-lo aqui, nesta nossa existência, nesta nossa realidade. Continuando. O protetor da Terra trabalha a fim de preservar este planeta para os seres vivos, tomando conta do ar, da água e do solo.
Aqueles que trabalham para proteger o meio ambiente e manter um ecossistema saudável neste planeta são todos aliados desse Bodhisattva. Todos nós temos de nos tornar as mãos e os braços desse Bodhisattva, a fim de proteger e preservar a Terra para as futuras gerações. A situação em nosso planeta é muito alarmante. A destruição das florestas, da terra, da água e da atmosfera continua em uma progressão extremamente perigosa. Os governos da maioria das nações, focalizados somente no desenvolvimento econômico, estão permitindo que o meio ambiente natural, sob seu controle, seja explorado, poluído e destruído em nome do progresso. Muitas espécies sobre a Terra já foram destruídas e muitas mais estão morrendo a cada dia. As florestas tropicais, pulmões do nosso planeta, estão sendo dizimadas. A camada protetora de ozônio em nossa atmosfera está sendo degradada. As Nações Unidas advertem que o estado do meio ambiente da Terra é extremamente precário. Nós percebemos que, por mais políticas que se adotem, encontros internacionais entre os líderes, acordos firmados, protocolos, nada disso adianta se não houver efetivamente uma mudança dentro de cada um. Então, eu acredito que não são as leis impositivas que vão fazer com que alguém faça ou deixe de fazer alguma coisa. E sim, se essas pessoas forem de alguma forma tocadas em seu coração e despertarem para essa necessidade, né, de proteção do meio ambiente. Isso inclusive, na filosofia ocidental, existe o imperativo categórico de Kant, né? Pena que Shuei Sensei ainda não está aqui. Mas ele, com certeza, sabe melhor que todos nós aqui, por ser graduado nessa matéria. Né? Mas, em resumo, em síntese, Kant ele fala que existem imperativos que são categóricos, e eles não necessitam de um regramento para que as pessoas cumpram estes imperativos. Estes imperativos têm que ser interiores, intrínsecos, né? Se existir este imperativo na pessoa, então a lei, a exigência legal, ela é só um mero detalhe. Devemos adotar a prática do protetor da terra e fazer da proteção e preservação da terra a nossa prioridade máxima. Os presidentes, primeiros ministros ou chefes de Estado das nações precisam se conscientizar da terrível situação do planeta. Temos que trabalhar para aumentar a consciência da situação, pois somente a mente atenta, a plena consciência do que está acontecendo, pode nos resgatar do rumo certamente desastroso no qual estamos. Não podemos alegar que estamos ocupados demais para começar esse trabalho. Nossos líderes políticos estão sempre muito ocupados e focalizando sua atenção em outras áreas, tais como o desenvolvimento econômico ou a consolidação do poder político. Os governantes não serão capazes de resolver o problema do meio ambiente enquanto estiverem preocupados somente com seus próprios interesses nacionais localizados. Precisamos ajudar nossa sociedade e líderes a ver que a situação da Terra afeta todas as nações e pessoas, e que precisamos estar envolvidos em esforços para proteger o meio ambiente. Infelizmente, nós vimos surgir, alguns silenciosamente, outros berrando para que talvez as pessoas acordassem, um sentimento de patriotismo que, infelizmente, se envereda para uma compreensão contrária a essa que o texto está nos oferecendo. As pessoas que dizem que a Amazônia é do Brasil e que, portanto, é o Brasil que tem que decidir o que faz e o que não faz com a Amazônia, e vamos queimar ou não vamos queimar, vamos explorar, mas é brasileira, então é o Brasil que manda. É uma visão tacanha e, inclusive, retrógrada, né? Porque nós, desde o século passado, já começamos a nos entender como humanidade, principalmente depois da Segunda Grande Guerra Mundial. Então, o que nós vemos aí é um voltar do pêndulo para um certo retrocesso no pensamento humano como humanidade, né? No entendimento da sociedade como uma humanidade. Nas décadas de 1960 e 1970, nossa comunidade budista e amigos dos movimentos ambientais e da paz trabalhavam para ajudar a aumentar a consciência da situação na Terra. Em 1969, juntamente com a Irmandade da Reconciliação Internacional, uma organização pacifista, estabelecemos uma organização denominada Daidong, Grande Integração. Falamos sobre a deterioração do meio ambiente, a depauperação dos recursos naturais, superpopulação e fome.
Falamos sobre a guerra e falamos sobre o que podia ser feito para criar um caminho fora desses problemas urgentes. Não estávamos agindo como os governantes que defendem seus próprios interesses nacionais, e sim agindo em defesa de todas as pessoas da Terra, num espírito de grande unidade. Naquele tempo, não havia ainda muita discussão pública ou consciência sobre os assuntos relacionados ao meio ambiente. Continuamos a fazer retiros, discussões sobre o Dharma e conferências a fim de aumentar a conscientização. Com a colaboração de cientistas e ativistas ambientais de todo o mundo, pouco a pouco, trabalhando dessa forma, fomos capazes de provocar uma maior consciência da situação do planeta. Eu acho bem interessante, perdão, que neste momento o texto ele nos incita como budistas e como organização religiosa em si a agir diretamente nessa conscientização daqueles que nos circundam, daqueles que nos rodeiam. E eu acho interessante também, não li ainda, mas existe um documento da Sotoshu, que são as novas diretrizes, se não me engano, eu só ouvi falar sobre, e essas novas diretrizes estão intimamente ligadas à questão ambiental, né, à autossustentabilidade. Eu acho bem interessante que isso tenha sido colocado pela Sotoshu como um dos pilares de ação verdadeira e social do budismo, né? Ou seja, a Sotoshu está falando que nós devemos nos engajar socialmente nessa luta pelo meio ambiente. Atualmente, os interesses e assuntos relacionados ao meio ambiente são mais amplamente discutidos e há uma maior conscientização em geral, ainda que a destruição da terra, do ar e da água prossigam. É por isso que o Bodhisattva protetor da terra é muito necessário em nossos dias. Este arquétipo, né, nós temos que atingir este arquétipo. Cada um de nós precisa tornar-se consciente da presença desse Bodhisattva em si mesmo, de forma que nos tornemos as suas mãos e braços, e assim possamos agir rapidamente para proteger a Terra. Se há consciência do que realmente está acontecendo, então há a possibilidade de que passos imediatos sejam dados para mudar a situação, em favor do bem-estar do planeta. Chefes de Estado precisam tornar-se mais conscientes, necessitam ser diretamente expostos à verdade sobre a situação do nosso planeta. É necessário que todas as partes conflitantes do mundo vejam que seus conflitos devem ser resolvidos tão rapidamente quanto possível, de forma que todas as nações possam, coletivamente, tomar as ações necessárias para salvar o planeta. Em minha mente, tenho a imagem de um certo número de frangos em uma pequena gaiola, lutando pelos pedaços de comida, sem saberem que, em poucas horas, todos serão abatidos. Muitos de nós se preocupam somente com a prosperidade, com o desenvolvimento econômico de sua própria comunidade ou nação, sem perceber a gravidade da situação global. Se estivéssemos conscientes do que está acontecendo ao planeta Terra, pararíamos nossas disputas internacionais e nos voltaríamos ao grande trabalho de curar o planeta, o nosso único lar. Eu acho bem interessante essa fala que nos compara a esses frangos presos que lutam por um pedaço de comida, mas que estão sendo levados para o abate. A diferença é que nós próprios estamos nos levando para o abate, né? E eu acredito que, de certo modo, a filosofia budista como um todo, como a gente vai ver em uma passagem mais para frente, ela nos remete a perceber que nós não precisamos efetivamente de muita coisa para sermos felizes, para sermos prósperos, para sermos completos. E cito aqui a figura do monge Corrô, Jorge Corrô Mello, que esteve aqui alguns dias atrás. Ele é o exemplo vivo disso, né? Eu achei fantástica a palestra dele, o modo de vida que ele adotou para si próprio, né? Quando ele disse que ele não quer ficar com nenhum bem, né? De acordo com a filosofia que ele adotou para si, as coisas somente passam por ele, né? E ele também passa pelo mundo. Eu achei isso fantástico e me lembrou lá nos primórdios, lá nos idos 2006, 2007, que eu assistia aos vídeos dele, né? Sobre simplicidade voluntária. E ele foi uma das pessoas porque eu percebi, apareceu uma reportagem lá dele, e tinha no quarto dele ali, que era tipo uma coabitação, ele vivia com outras pessoas numa casa, lá no Rio Grande do Sul, e tinha lá no cantinho um zafo. Eu falei, nossa,
olha, ele pratica meditação. E daí comecei a me aprofundar mais na pesquisa dele, e foi por conta dele que eu cheguei até o Zen, né? Então, devo muito a ele, e ele nem sabe, talvez, que eu existo. Enfim, o próprio Orioki, a prática do Orioki mostra para a gente, né, que é somente o necessário é o bastante. E se todos pensassem dessa forma, não só em relação aos benefícios próprios que teríamos, mas sim em relação aos benefícios que nós poderíamos fazer ecoar para o nosso redor, com certeza nós agiríamos diferente. Então, o primeiro passo acho que seria nós percebermos isso, aplicarmos isso em nossas vidas para sermos exemplo para aqueles que nos rodeiam. Há um outro Bodhisattva mencionado no Sutra do Lótus, Armazém da Terra, Kshitigarbha. Kshitigarbha significa útero ou estoque da terra. A terra é muito sólida, contém e preserva muitos tipos de joias. Dessa forma, este nome descreve as qualidades desse Bodhisattva. Ele é sólido, duradouro e preservador de muitas virtudes. O Bodhisattva Armazém da Terra representa um reino de ação muito necessário. Armazém da Terra fez votos de que enquanto os infernos não ficarem vazios, ele não descansará. Ele não entrará no nirvana e não desfrutará da condição de Buda. Ele não encerrará seu trabalho de conduzir todos os seres à buditude. O Bodhisattva Armazém da Terra é alguém que fez votos de ir aos lugares mais escuros do universo para resgatar aqueles que estão nos estados mais desesperados, nas situações de maior sofrimento. Ele fez votos de ir àqueles lugares onde não há liberdade, democracia, compaixão ou dignidade humana, onde há opressão, injustiça, desigualdade social e guerra. O inferno é o lugar para onde o Armazém da Terra quer se dirigir, pois é lá que existe maior necessidade de ajuda. E quando eu li isso, e quando eu leio isso, eu me lembro daqueles desgraçados que, tendo cometido crimes ou não, estão ali encarcerados em um ambiente totalmente insalubre, sendo tratados praticamente como animais, comendo comida estragada, tomando banho frio. Não sei se vocês sabem, mas na maioria dos presídios eles ligam água somente 2 vezes por dia, e é o momento que os presos, os reclusos, podem pegar água para se banhar e para beber. Então, eles não estão em um campo democrático, muito ao contrário disso. Ali não há nenhuma compaixão e nenhuma dignidade para com essas pessoas, né? E é muito interessante o contato que eu tenho com eles. Eu acho que por conta da prática e por conta destes ensinamentos tão belos que vieram a mim fortuitamente, eu tento estabelecer um contato para além da relação advogado-criminalista e cliente. Eu procuro saber como eles estão mentalmente. Eu costumo dizer a eles, força aí, porque o seu estado, ele é aqui. Estar aí, o segredo de estar aí e permanecer aí firme está aqui. Então, trabalhe bastante sua consciência, se apegue na sua religião, reze para o seu Deus, permaneça-se firme aqui dentro. Não importa o que aconteça com você daqui para fora, permaneça-se firme aí dentro. E muitos choram quando ouvem isso, né? Porque eles não estão esperando isso no advogado, eles não ouvem isso de ninguém lá dentro. E eles precisam realmente de ombros amigos, tendo errado ou não, né? São seres humanos. Devem ser tratados com dignidade, como vamos ver daqui em diante. Muitas pessoas escolhem ir a lugares de grande sofrimento ao redor do mundo, a fim de ajudar aqueles que estão oprimidos e não têm meios para viver uma vida digna. Muitos jovens querem deixar a cultura do materialismo na qual foram criados e realizar um trabalho voluntário em tais lugares, onde possam expressar seu amor, compaixão e compreensão, ajudando a construir escolas, cavar poços, ensinar, oferecer cuidados médicos e assim por diante. Isto é muito bom, mas para ajudar dessa maneira, não precisamos ir muito longe, a um outro país ou a lugar algum. O inferno é exatamente aqui, na nossa sociedade. E se quisermos nos tornar as mãos e os braços do Bodhisattva Armazém da Terra, temos que ser capazes de reconhecer o sofrimento dos reinos infernais presente em todo lugar, dentro de nós e ao nosso redor. Podemos identificar muito facilmente aqueles que estão no inferno e que precisam da nossa ajuda e da ação do Bodhisattva Armazém da Terra.
Há muitos fantasmas famintos vagueando ao nosso redor, o tempo todo. Sempre que organizamos uma cerimônia para oferecer comida e bebida aos fantasmas famintos, evocamos o nome desse Bodhisattva. Pedimos para ele trazer os fantasmas famintos para perto de nós e oferecemos comida, bebida e a oportunidade de ouvir o Dharma. Dessa forma, eles podem transformar seu sofrimento e renascer na terra pura do Buda. E sempre nos lembramos do grande voto do Bodhisattva Armazém da Terra. Muito interessante, né? Nós podemos fazer isso no nosso cotidiano. Hoje me aconteceu um fato, né? Eu estava dirigindo de uma delegacia para outra, quando um motociclista ele abalroou no meu carro, mas foi uma coisa tão simples, ao mesmo tempo causou tanto estrago, porque ele pegou bem na ponta, assim, tem o pneu aqui, e aqui começa o para-choque dianteiro, né? Então ele pegou ali e levou o para-choque. Plá! Aí ele tentou sair um pouquinho, eu fui um pouquinho com o carro para frente, falei, vamos conversar, né? Paramos do lado, ele já começou a se desculpar quando eu saí do carro, porque quem me conhece pessoalmente sabe que eu não sou pequeno, né? Nem de tamanho, assim, nem de tamanho horizontal, nem de tamanho vertical, né? Sou uma pessoa grande, né? Fruto de pais de origem portuguesa e italiana, grandes. Então, saí grande da forma. E careca ainda, né? Usando máscara, a roupa um pouco apertada, ele já começou a ficar meio assim, e a primeira coisa que eu perguntei foi, você está bem? Você se machucou? Você bateu sua perna, né? Ele ficou meio assim, né? Assustado, porque não é o que se espera, infelizmente, da sociedade hoje em dia. Então, eu acho que depende de nós, né? Criarmos grandes amigos ou grandes inimigos, ou seres com indiferença em relação a nós mesmos no nosso cotidiano. Está ao nosso alcance, né? Fazer com que o nosso ambiente seja essa terra pura. Uma pessoa que não está bem enraizada em sua família, em sua sociedade, em sua tradição, torna-se um fantasma faminto. Ela não sabe aonde ir, não acredita em nada nem em ninguém. Quando encontra alguém assim, você pode reconhecê-lo imediatamente, na maneira como fala, como olha, como se comporta. Há muito sofrimento em pessoas assim, pois suas raízes foram cortadas. Elas não têm raízes familiares. Assim, efetivamente, elas parecem meio órfãs. Talvez, tendo visto como seus pais agiam um com o outro, elas não se inspiraram a casar ou viver com um parceiro ou uma parceira a fim de criar a sua própria família. Elas não acreditam na existência de relacionamentos sadios e amorosos, rejeitam sua própria família, não estreitam laços afetivos e, assim fazendo, sofrem muito. E como há pessoas assim, né? Até na história da humanidade, muitos pensadores ocidentais, que eu venho estudado bastante isso, né? Por conta da minha pós-graduação, eles partem do pressuposto de que o ser humano é mau por natureza e que por isso precisamos de um acordo social e etc. Aqueles espertos na linguagem, né? Por exemplo, o Shlayamara, ele parte do pressuposto de que o que existe é a não compreensão entre duas pessoas. A exceção seria a compreensão. E se nós analisarmos em profundidade, é o oposto. Para quem já foi para o exterior e teve a oportunidade de estar em um país em que você não fala a língua, a maioria das pessoas faz esforço para te entender, faz esforço para te ajudar. A minoria não faz isso. É um percentual baixo. Então, eu percebo que o bem ele é a regra, né? E não a exceção. Continuando o texto. Outros fantasmas famintos não estão enraizados em suas comunidades, em sua sociedade ou em suas tradições culturais ou espirituais. Eles deixaram sua igreja, sinagoga ou templo, não aceitam nenhum ensinamento e rejeitam a fé e a religião. Eles sentem que tais coisas não são relevantes, pois não têm nada a ver com suas experiências de vida cotidiana. Dessa forma, eles se tornam completamente alienados, afastados de tudo que poderia oferecer-lhes apoio e estabilidade. Apoio e estabilidade. Eu venho de alguns ensinamentos que tentam retirar isso. Mas eu acredito que o papel do Zen ele é este chacoalhão, mas ao mesmo tempo existe todo um contexto de compaixão em que a pessoa te chacoalha, mas está te segurando ao mesmo tempo, né?
Não é um chacoalhão e te empurra para o nada. A pessoa está ali. Essa é a função da sanga, do professor, né, do mestre, né? Chacoalha e te segura. Chacoalha e te segura. Apoio e estabilidade. Né? Milhares de fantasmas famintos são criados a cada dia em nossa sociedade. Nossa cultura de consumo enfatiza o individualismo e o materialismo, acima do serviço e da comunidade. Em nossas religiões e instituições sociais, frequentemente têm perdido contato com o sofrimento das pessoas e fazem pouco para ajudar a aliviá-lo. Em alguns casos, essas instituições tornam-se tão corruptas que terminam criando mais sofrimento para a sociedade. Como resultado, há cada vez mais fantasmas famintos em todos os lugares ao nosso redor. E nós percebemos, né, ao estudar a história da sociedade, principalmente ocidental, que o conceito de indivíduo é muito novo. Ele data ali da Revolução Francesa, né? Antes disso, o que existia era um conceito de sociedade. Tanto que o próprio Aristóteles, lá atrás, falava que a eudaimonia, ou essa felicidade, não era uma felicidade estática e individual, era uma felicidade em atividade. E o ser humano, por ser um ser político, de acordo com Aristóteles, só poderia se desenvolver e alcançar essa eudaimonia no seio de uma sociedade. Não é completo sozinho. Ele só consegue atingir essa eudaimonia agindo dentro de um contexto social. Para ajudar um fantasma faminto, você tem que ser muito paciente. Vocês me ouvem? Vocês estão me ouvindo? Eu tive um delay na internet aqui. Maravilha. Obrigado. Continuando. Para ajudar um fantasma faminto, você tem que ser muito paciente, porque energia diária, quando oferecemos algo que pode satisfazer suas necessidades, eles não acreditam nisso e, frequentemente, por algum tempo, têm dificuldade de aceitar nossa ajuda. Eles estão desesperadamente famintos por compreensão e amor, ainda que não acreditem que alguém possa compreendê-los e amá-los. Embora possam falar de amor, na verdade, eles não compreendem e não conhecem o amor, e são muito desconfiados. A única maneira de ajudar um fantasma faminto envolve despender muito tempo com ele ou com ela. Por intermédio de nosso falar, agir e estar com o fantasma faminto por um longo período de tempo, gradualmente podemos ganhar sua confiança e então ele começará a nos ouvir, receber a nossa ajuda, compreensão e começar a se transformar. Leva muito tempo para um fantasma faminto tornar-se enraizado na família ou na comunidade. Criar um fantasma faminto é muito fácil e tudo acontece muito rapidamente. Por que isso, né? Porque o fluxo de agora, como eu disse há pouco, é o fluxo da individualidade, do individualismo. Né? Então, remar com... Mas curar um deles e ajudá-lo a se integrar na comunidade é muito difícil, como disse há pouco. Leva muito tempo. Alguns sofrem tanto que não podem aguentar mais e tentam esquecer seu sofrimento nas drogas, álcool, sexo e assim por diante. Isso os faz sofrer ainda mais. Podemos sentir que não temos como ajudar tais pessoas. O inferno está lá, os fantasmas famintos estão lá, mas não temos meios de auxiliar. E se não cuidarmos devidamente de nós mesmos, há o perigo de virarmos nós fantasmas famintos também. Precisamos, portanto, invocar a energia do Bodhisattva Kshitigarbha para nos ajudar. Você precisa de muita paciência e coragem para ser amigo desse Bodhisattva, para tornar-se seus braços e mãos e fazer seu trabalho neste mundo. Como um seguidor do Bodhisattva, armazém da Terra, você encontrará muitas pessoas, tais como os que usavam colar contendo os dedos de suas vítimas. Assim você pode ver que havia muita raiva e ódio em Angulimala. Ele era um fantasma faminto, acreditava que ninguém o amava, que os seres humanos eram naturalmente cruéis, desonestos e não confiáveis. Ele se tornou um ladrão e um assassino. Certa vez, Buda se aproximou dos arredores da cidade de Sravasti e encontrou todas as casas fechadas. Todos estavam com medo, pois Angulimala andava pela região. Uma pessoa convidou o Buda a entrar em sua casa para receber comida lá dentro e não ficar circulando lá fora, porque era muito perigoso. O Buda, porém, disse:
Minha prática consiste em meditar caminhando, visitar muitas casas e me encontrar com as pessoas. Não posso ficar em uma única casa. E preferiu seguir seu caminho. Enquanto estava andando através da floresta, voltando para o monastério, subitamente Buda ouviu os passos de alguém correndo atrás dele, e uma voz chamando: "Monge! Ei, monge! Pare!" O Buda sabia que se tratava de Angulimala, mas simplesmente continuou a praticar meditação andando, com paz e solidez. Ele não sentiu medo, pois tinha muita calma e compaixão dentro de si. Logo Angulimala o alcançou e emparelhou seus passos com ele, dizendo: "Monge, eu mandei parar. Por que não parou?" "Angulimala, eu já parei há muito tempo. Você não parou." Angulimala ficou muito surpreso com isso. Ninguém tinha falado com ele daquela forma. Todos sempre tremiam de medo diante dele. Ele se adiantou a fim de postar-se bem na frente do Buda e forçá-lo a parar de andar. Então disse: "O que você quer dizer com isso? Eu disse para você parar, mas ainda está caminhando. Não parou, mas disse que já parou. Explique isso para mim." O Buda olhou para Angulimala e disse muito calmamente: "Eu parei de cometer crueldade e malefício há muito tempo. Não quero criar sofrimento e desespero. Por isso aprendi o caminho da compaixão e da compreensão. Nenhum ser vivo quer sofrer. Nenhum ser vivo quer morrer. Todos querem viver e ser felizes. Deveríamos estar conscientes disso. Deveríamos tentar ser compassivos, respeitar a vida e ser gentis com todos os demais seres. Deveríamos amar os outros, em vez de odiá-los e matá-los." Angulimala gritou: "Seres humanos são muito cruéis. Ninguém me ama, ninguém me compreende. Por que eu deveria ter compaixão por eles?" Buda respondeu-lhe: "Angulimala, concordo com você que há muitos seres humanos cruéis e que eles o fizeram sofrer. Discordo, porém, que todos os seres humanos sejam igualmente assim. Há muitas pessoas muito compassivas e gentis. Alguma vez você já encontrou um dos meus monges ou monjas? Há muitos deles na cidade. Eles praticam a generosidade amorosa e a compaixão. Não querem ferir nem mesmo um pequeno inseto. Você sabe, quando há compaixão dentro de nós, sofremos bem menos." Angulimala estava surpreso e curioso. Ele pensou: "Este monge sabe que sou Angulimala e ainda assim não tem medo de mim. Talvez ele seja aquele de nome Gautama sobre o qual ouvi falar." Então ele perguntou ao Buda: "Você é Gautama, o Buda?" "Sim." "Buda, é tarde demais para fazer o que você sugere." "Nunca é tarde demais para se fazer uma coisa boa", disse o Buda. "Que coisa boa posso fazer?" perguntou Angulimala. O Buda disse: "Parar de cometer erros, parar de gerar sofrimento para você mesmo e para os outros. Isto seria o melhor bem que você pode fazer." "É tarde demais para mim. Cometi muitos crimes. Mesmo que quisesse parar agora, as pessoas não me deixariam em paz." "Angulimala, se você realmente quiser se afastar da violência e seguir o caminho da compaixão e da generosidade, prometo ajudá-lo." Angulimala ficou tão comovido pela imensa generosidade desse temor absoluto do Buda, que naquele exato momento ele abaixou sua espada, ajoelhou-se e pediu para se tornar seu discípulo. Nesse exato momento, Shariputra e outros monges chegaram. Eles procuravam pelo Buda, pois sabiam que Angulimala estava pelas redondezas. Agora eles viam o Buda salvo junto do notório criminoso, o qual já tomara refúgio. Todos estavam muito contentes. O Buda instruiu Shariputra a raspar o cabelo de Angulimala ali mesmo, dar-lhe um manto para vestir e levá-lo de volta ao monastério para começar o treinamento na prática. Ele recomendou a Shariputra que o mantivesse no monastério por várias semanas, de modo que não precisasse ir à cidade ou em suas cercanias todos os dias, como os demais monges. Angulimala dedicou todo o seu tempo a aprender a prática da mente atenta e rapidamente ele se tornou um excelente monge. Sua transformação aconteceu muito velozmente, porque ele desejava com todo o seu ser mudar sua vida completamente. Após aproximadamente um mês, Buda permitiu que Angulimala o acompanhasse ao mendigar pela cidade. No caminho, Buda viu o rei Prasenajit falando a um grupo de soldados. O Buda saudou o rei e inquiriu: "Majestade,
O senhor está preparando o exército para alguma guerra? Há problemas na fronteira? O rei Prasenajit respondeu, não, senhor, não há guerra na fronteira. Por que então reuniu o exército? Questionou Buda. Porque ouvi que Angulimala está na cidade. Ele é uma pessoa extremamente perigosa. Certa vez, enviei 50 soldados para dentro da floresta atrás dele e ele matou a maioria. Portanto, estou dirigindo pessoalmente uma operação militar para capturar este perigoso assassino. Enquanto Buda falava com o rei, Angulimala estava parado exatamente atrás dele e pôde ouvir tudo o que estava sendo dito. O Buda perguntou a Prasenajit se Angulimala se arrependesse de todos os seus erros, tomando votos de renunciar aos assassinatos, passando a praticar a generosidade amorosa e a compaixão como um monge. Ainda assim você iria capturá-lo e matá-lo? O rei respondeu, neste caso, meu senhor, não o prenderia. Se ele realmente fizesse isso, se ele viesse a tornar-se um monge generoso e praticante dos treinamentos da mente atenta, então eu prometeria não prendê-lo nem executá-lo. Em vez disso, eu ofereceria a ele roupas, comida, uma cama e medicamentos. Falou o monarca, praticamente incrédulo. Esses eram os 4 requisitos de um monge no tempo do Buda: roupas, comida, cama e medicamentos, doados pelos leigos como oferenda aos monásticos. Após a fala do rei, Buda deu um passo para o lado e apontou para o monge imediatamente atrás dele, dizendo, neste caso, apresento ao senhor nosso novo monge, Angulimala. A princípio, o rei foi surpreendido e ficou temeroso, mas através da prática da mente atenta à respiração, ele reconheceu que estava seguro com o Buda. Ele se virou para Angulimala e perguntou, monge, né? Bhikshu, qual o seu nome? De onde você vem? Após Angulimala ter respondido às perguntas do rei, Prasenajit, com uma voz muito gentil, o rei ficou convencido. Ele disse, estou pronto e ansioso para oferecer a você os 4 requisitos. Mas Angulimala respondeu, majestade, já tenho tudo o que necessito. Muito obrigado por seu interesse. Falou com uma voz muito terna e amável. Então o rei se virou para o Buda e exclamou, maravilhoso, senhor, maravilhoso. O que você fez nenhum de nós poderia ter feito, nem mesmo um exército. Seu destemor, gentileza e compaixão triunfaram sobre Angulimala. Você fez a coisa mais difícil. Seu poder de transformação e cura é imensurável. Amado professor, eu agradeço pelo que fez em favor da paz na cidade e no país. Eu pertencia à força pública do Estado de São Paulo, da minha cidade primeiro e depois do Estado de São Paulo, por algum tempo. E eu estava trabalhando nas ruas, né, como policial, onde veio a nova lei de drogas, né, punindo mais severamente o crime de tráfico de drogas. E o que nós vemos cada vez mais severa é a quantidade de tráfico de drogas aumentando mais e mais e mais. Cada vez mais pessoas sendo presas, encarceradas por isso, e o tráfico tomando conta. Vocês me ouvem? Ok, continuando. E isso é a grande prova para mim de que a força policial, a força física, né, ela é importante, lógico, né, mas ela não vai resolver essa situação. Ela não vai resolver esses contextos sociais. Né? Realmente é a educação, e não qualquer educação, a educação que vai tocar o coração da pessoa. É isso que vai transformar a pessoa e a sociedade. Enquanto nós não investimos na coisa certa, nós infelizmente enxugaremos gelo. Quando Angulimala se tornou monge, ele recebeu um novo nome do Dharma, Ahimsa, ou pessoa isenta de violência. Isso mostra que é possível, mesmo para alguém que cometeu muitos crimes graves e caiu fundo no poço do inferno, transformar-se completamente. Sua história pode inspirar aqueles que desejam tornar-se amigos de Bodhisattva Armazém da Terra. Enquanto você se movimenta no reino do sofrimento, encontrará muitos Angulimalas, porque eles ainda estão aqui ao nosso redor. Eles necessitam da energia, paciência e estabilidade desse Bodhisattva, a fim de ajudá-los a transformar seu sofrimento e escolher o caminho da compaixão. Aqueles que trabalham em presídios podem organizar dias de mente atenta, a fim de ajudarem os prisioneiros a aprender o caminho da mente atenta e da compaixão,
incorporando a ação desse Bodhisattva. Numa prisão, em um centro de detenção juvenil, ou em uma instituição de saúde mental, ou de tratamento de drogadição, certamente você encontrará Angulimala. Se seguir o exemplo de Buda e souber como praticar a ação do Bodhisattva Armazém da Terra, você será capaz de ajudar exatamente assim como o Buda. Este foi o primeiro texto, né? Acho que, dado o avançado da hora, eu vou passar direto para o capítulo 25, se me permitem, que é o Dharani. O título do capítulo 26 do Sutra de Lótus, Dharani, significa segurar com firmeza. Dharani são palavras ou frases que guardam grandes poderes de introspecção e transformação. Ao recitar um Dharani com atenção plena, frequentemente repetindo-o por 3 vezes, invocamos o poder das sílabas, os sons sagrados que são produzidos quando o nosso corpo, fala e mente encontram-se em harmonia, unificados em um estado de samadhi. Com a energia da concentração, o som de um Dharani pode, por si e em si mesmo, gerar uma transformação. A prática de recitar Dharanis objetiva o restabelecimento da comunicação e compreensão com os grandes seres, os Budas e Bodhisattvas, a fim de receber sua energia espiritual. Aí eu percebo aqui essa ponte, a construção dessa ponte entre nós e este arquétipo que está para além de nós, que é anterior de nós, que está e sempre esteve. Né? Existem caminhos para se alcançar, para se tocar este arquétipo, para receber deste arquétipo esta energia espiritual. Não estamos sós no caminho espiritual. Seguimos os passos de nossos professores, amigos, companheiros, praticantes e de todos aqueles que praticaram antes de nós, os nossos ancestrais espirituais. Portanto, a prática dos Dharanis é uma porta do Dharma que está aberta e nos permite receber energia daqueles que nos apoiaram em nossa prática. Embora essa prática possa soar um tanto estranha, não é difícil compreendê-la. Quando um professor do Dharma oferece um ensinamento enquanto permanece em Samadhi, com corpo, fala e mente purificados, o poder da sua concentração emite grande quantidade de energia. Eu me lembro do primeiro Dokusan que eu tive com Saikawa Roshi, e eu contei para ele que na época eu era policial civil e trabalhava como segurança pessoal da família do delegado-geral de polícia. E a esposa deste delegado-geral de polícia frequentava um hospital de câncer infantil daqui da cidade. Então, eu estive lá por diversas vezes, e uma delas, foi a primeira vez que eu vi isso, mas não foi a única, eu estava presente quando a mãe recebeu a notícia de que o pequeno filho dela tinha falecido. Aquela mãe, ela arrancava os próprios cabelos, né? E as pessoas tentando acalmá-la, e todos chorando, inclusive eu. E naquele momento eu já praticava e eu sentia vontade, premente vontade de me sentar em zazen. Então minha pergunta para Saikawa Roshi foi: por que eu senti vontade de me sentar em zazen? Eu estava errado? Porque eu me sentar em zazen, a princípio, pragmaticamente, não estaria ajudando em nada. Em que estaria ajudando essa pessoa? E Saikawa Roshi foi assertivo, ele disse: quando nós nos sentamos em zazen, nós espraiamos boas vibrações para o mundo todo. Aqueles que ouvem e recebem o ensinamento enquanto permanecem em concentração são capazes de receber essa maravilhosa fonte de energia, exatamente como se uma corrente elétrica estivesse passando entre professor e aluno. Acontece o mesmo quando ouvimos ou lemos um sutra dessa maneira. Através do som das próprias palavras, recebemos uma espécie de poderosa energia espiritual e seremos transformados imediatamente. Ouvir aqui não significa ouvir de modo comum, distraído. Quando nosso corpo, fala e mente não estão em harmonia e unificados pela concentração, se há ansiedade ou tristeza em nosso coração e se estamos apenas ouvindo pela metade, então, embora possamos ouvir as palavras sendo ditas, não seremos capazes de receber a energia da transmissão. Não é ouvir com os ouvidos, né? Ou entender com o intelecto, né? É ouvir e entender com o coração. Buda, esses seres voltou, me ouvem?
Tá muito... Minha internet está oscilando demais. Só faço um joinha aqui que eu continuo. Estão me ouvindo? Sim? Ok, obrigado. É que eu tô com o Ryosan Sensei aqui, né? Daí fica difícil ouvir os outros. Daí, Ryosan Sensei tem que fazer sempre um joinha. Onegaishimasu. Ok, vamos lá. Budas e Bodhisattvas têm grandes poderes de concentração. Quando esses seres repousam em grande samadhi, plenos da energia da compreensão e da compaixão, as palavras que eles falam ou os sons que eles emitem tornam-se dharanis. Qualquer som, qualquer palavra, mesmo uma simples frase ou verso de um sutra, tal como o Sutra do Lótus ou o Sutra do Coração, que é produzido em um estado de grande concentração, tem o poder de transformar. Por exemplo, o Sutra do Coração diz: o Bodhisattva Avalokiteshvara, enquanto penetrava profundamente através da perfeita compreensão, iluminou os 5 skandhas e percebeu que eles eram igualmente vazios. Após esta penetração, ele superou todo o mal-estar dos seres. Aqui eu vou só fazer um parênteses, né? Que certa feita eu estava tentando traduzir uma palestra que falava sobre Shunya a um monge japonês. E o monge japonês começou a dar risada, né? E eu perguntei: o que aconteceu, sensei? Dele: é que é meio estranho, porque Avalokiteshvara, né, com toda a sabedoria dele, quando Avalokiteshvara, com toda a sabedoria dele, praticava em profunda sabedoria completa, só aí ele entendeu, né? Shunya. Aí é estranho a gente ouvir alguém falar sobre Shunya, né? Vamos continuar. Em Avalokiteshvara há uma grande força de sabedoria, compaixão, e assim as palavras ditas pelo Bodhisattva são dharanis, produzidas a partir de sua profunda introspecção e grande energia espiritual. Escute, Shariputra, todos os dharmas são feitos de vacuidade. Eles não são produzidos nem destruídos, nem impuros nem imaculados, nem aumentam nem diminuem. E por intermédio dessa introspecção, viemos a saber que a perfeita compreensão é o mantra mais elevado, o mantra sem igual, o destruidor do mal-estar dos seres, a incorruptível verdade. Eu tenho comigo, posso até estar equivocado, que a grande oração dos zen budistas é o sentar-se em zazen, né? O Sutra do Coração inteiro é um dharani, produzido pelo Bodhisattva Avalokiteshvara. A cada vez que entoamos esse sutra com o nosso corpo, fala e mente em harmonia, recebemos a energia da sabedoria e compaixão desse grande Bodhisattva. Mas se o recitarmos de cor, como se estivéssemos cantando uma canção popular, não seremos capazes de receber coisa alguma. Mais uma vez, né? Coração. Apenas estaremos nos movendo nas ondas do som, sem nunca ficarmos realmente imersos. O capítulo sobre Dharanis no Sutra de Lótus serve para nos lembrar que os Budas e Bodhisattvas estão sempre presentes, juntos de nós, todas as vezes que, de todo o coração, ouvirmos e praticarmos os ensinamentos adequadamente. Olha aí a ponte com o arquétipo, né? Eles estão sempre produzindo energia para sustentar a nossa prática. Os Dharanis agem como uma espécie de ponte, acabei de falar, um canal de comunicação, uma via de rápido acesso aos Budas e Bodhisattvas, permitindo que recebamos seu apoio e grande energia espiritual. Dharani é também um instrumento de transformação. Por exemplo, quando oferecemos alimento aos fantasmas famintos, a cerimônia sempre começa com o Dharani, para ajudá-los a aumentar o tamanho de suas gargantas, de forma que possam receber as nossas oferendas. Na literatura budista clássica, os fantasmas famintos são descritos como tendo uma barriga grande e um pescoço muito fino. Logo, embora estejam sempre muito famintos, eles nunca conseguem ingerir nutrientes suficientes. Há muitos tipos de fantasmas famintos que necessitam de nossa ajuda para seu sofrimento.
Travou aqui, Rikido-san. Voltamos agora, me ouvem? Sim, Ok. volta só um pouquinho, porque deu uma Tá. travada aqui. Há muitos tipos de fantasmas famintos, aí travou. Tá, vamos ver aqui. Ok. Há muitos tipos de fantasmas famintos. Obrigado, obrigado a todos que fizeram. Há muitos tipos de fantasmas famintos que necessitam de nossa ajuda para transformar seu sofrimento. Eles estão famintos de amor e compreensão, mas por serem tão desconfiados e seus corações não estarem suficientemente abertos, eles não podem receber nosso amor e compaixão. Assim, oferecemos um Dharani, o qual tem o poder de restaurar as gargantas dos fantasmas famintos ao tamanho normal e abrir seus corações, de tal modo que eles possam absorver o que é oferecido e satisfazerem a sua grande fome. Também há um Dharani para ajudar a reunir tanto os fantasmas famintos quanto possível, a fim de que eles possam ser nutridos pelas oferendas, e um outro Dharani denominado Desfazendo a Injustiça. Todos os fantasmas famintos carregam grandes injustiças dentro de si, por isso eles se tornaram fantasmas famintos. Muitos de nós também foram vítimas de injustiça, e se não há compaixão e compreensão, não há modo de desatarmos o nó da injustiça dentro de nós e de sermos felizes. Veja só, né? Não é com injustiça ou com perplexidade ou com qualquer outro tipo de sentimento que nós conseguiremos desfazer o nó da injustiça dentro de nós, senão com a compaixão e com a compreensão, né? E essa compaixão e compreensão, ela tem que ser tamanha que nós temos que ter o tato de saber que uma pessoa que está morrendo de fome, por exemplo, não vai estar interessada em receber ensinamentos budistas. Ela precisa de um prato de comida, por exemplo. Continuaremos a sofrer caso ninguém possa nos ajudar a desmanchar esse nó da injustiça em nosso coração. Dharani é um meio de ajudar os fantasmas famintos. A Sangha é outro. Muitos fantasmas famintos são impedidos de entrar em contato com quem poderia ajudá-los, pois em sua condição não é possível haver transformação nem cura. Muitos deles estão aprisionados em sua situação e sem qualquer oportunidade de experimentar esse tipo de espaço estável, seguro e calmo que permitiria a eles entrarem em contato com o que é nutritivo e curativo. Assim, em primeiro lugar, nós os convidamos a vir para a comunidade. Começamos com o Dharani de convite universal para todos os fantasmas famintos, a fim de que eles possam ter uma chance de experimentar o ambiente curativo da Sangha. De outra forma, eles serão fantasmas famintos por toda a sua vida, vagueando sem propósito, em sofrimento, destruindo-se física e mentalmente. Aqueles que querem servir como amigos do Bodhisattva Armazém da Terra precisam fazer tudo o que podem de maneira a proverem uma oportunidade e um ambiente seguro e saudável para os fantasmas famintos e ajudá-los a se transformarem. Em segundo lugar, temos que abrir seus corações para que possam receber as nossas oferendas de comida e bebida, bem como do Dharma, amor, compaixão e compreensão. Em terceiro lugar, praticamos ouvir profundamente, a fim de ajudá-los a se sentirem compreendidos, amados, de tal forma que a sensação de serem vítimas de grande injustiça possa ser dissipada. Isso é muito importante para a transformação e cura dos fantasmas famintos, a fim de que ele ou ela possa realmente renascer numa terra abençoada. Olha que interessante agora. O remédio de Buda é feito de apenas 2 ingredientes, sangha e tempo. Uma muda precisa estar no solo úmido por um longo tempo antes que possa emitir novas raízes, e somente uma planta bem enraizada na terra pode produzir flores e frutos. Uma família amorosa, estável e um ambiente comunitário é um solo nutritivo que permite que nos tornemos espiritualmente enraizados. Por isso é tão importante estabelecer e cultivar a nossa sangha, não apenas para a nossa própria transformação e cura, mas para melhor ajudar os fantasmas famintos entre nós, inclusive nós mesmos, não é? Por isso temos que escolher muito bem o nosso solo, a nossa sangha, né? Porque é dela que vamos nos nutrir. A única chance de cura e transformação que existe para um fantasma faminto é enraizando-se numa família ou comunidade. As famílias de origem dos fantasmas famintos podem não ter tido a intenção de rejeitá-los, mas podem ter feito isso por falta de lenta e hábil comunicação. Eu acho que está instável de novo, voltou?
Ok, vamos lá. As pessoas, entretanto, podem ter uma nova chance em sua família espiritual. Se a sangue estiver organizada de forma a manifestar muito amor e paciência... né? Um momentinho só. Perdão, a bateria estava arriando. Se a sangue estiver organizada de forma a manifestar muito amor e dar a ele uma segunda chance. Interior. Eles podem querer arrancar as novas raízes. Podem não ser capazes de sentir paz, de se estabelecerem no aqui e agora. Mesmo sendo a sanga um bom ambiente, eles podem sentir necessidade de abandonar a comunidade. Por isso é muito importante que todos nos tornemos conscientes da energia de hábito em nosso interior. A energia de hábito está sempre pressionando-nos a arrancarmos nossas raízes e assumirmos o papel de uma alma perdida, um fantasma faminto. Podemos nos acostumar tão bem a sermos fantasmas famintos que permanecer num único lugar pode ser extremamente difícil. Assim, praticamos mente atenta à respiração e reconhecemos que a energia de hábito de ser um fantasma faminto é ainda muito forte em nós. Temos de persistir com a sanga e aprender como confiar e contar com nossos irmãos e irmãs no Dharma. Temos professores que podem mostrar-nos o caminho. Temos irmãos e irmãs capazes de nos abraçar e ajudar-nos em nossa prática. Com uma prática boa e suficiente, uma nova planta conseguirá se enraizar no solo da sanga, e a sensação de alienação e solidão finalmente desaparecerá. Então a planta pode começar a oferecer suas flores e frutos. Portanto, nossa prática consiste em ajudar os fantasmas famintos a fazerem essas três coisas. Primeiro, vir até nós. Segundo, abrir seus corações a fim de receber nossas oferendas. E terceiro, experimentar a cura e a transformação que se realiza através da prática. Esse processo precisa da comunidade e de tempo, os dois ingredientes do remédio universal. Se puder tomar esse remédio todos os dias, por um certo número de anos, então você terá uma chance de cura. Você se tornará uma planta ou uma árvore profundamente enraizada no solo da sanga. Felicidade e amor tornar-se-ão possíveis. E então você poderá voltar a fim de ajudar a sua família de origem, a sua igreja ou a sua sinagoga, de forma tal que a sua comunidade e sociedade também se transformem e se tornem lugares de cura. A comunidade, tudo começa por nós, né? De dentro para fora. A comunidade, a prática da irmandade, do amor e da compreensão são também antídotos para os fantasmas famintos se recuperarem das drogas, do álcool ou do sexo. Quando sofre, frequentemente, você imediatamente procura por distração. Você tenta esquecer seu sofrimento, permitindo-se extremos de experiências sensoriais, com sexo, álcool ou drogas. Se você, entretanto, tiver uma outra alternativa, a comunidade, a sanga, você poderá se refugiar lá. É por isso que a construção de uma sanga é tão importante nos dias de hoje. Precisamos constituir sangas em todos os lugares, de tal forma que muitos fantasmas famintos vagueantes neste mundo tenham um lugar de refúgio. Aqueles entre nós que são amigos do Bodhisattva Armazém da Terra precisam combinar seus recursos e ideias a fim de ajudarem os numerosos fantasmas famintos em nossa família, na comunidade e na sociedade. Em primeiro lugar, determinamos a não criar mais nenhum fantasma faminto. Participamos do trabalho de prevenir a criação de mais fantasmas famintos em nossos papéis de pais, políticos, professores, comerciantes, homens e mulheres, inseridos na sociedade. Seremos cuidadosos e responsáveis em nossas ações e praticaremos mente atenta à compaixão, bem como ouvir e olhar profundamente. Este é o primeiro passo. O segundo passo consiste em ajudar os fantasmas famintos que já estão aqui. Se sairmos por este mundo, se viajarmos para os reinos infernais, como fez o Bodhisattva Armazém da Terra, ou se estabelecermos uma sanga e convidarmos os fantasmas famintos a irem até lá, seremos como os braços e as mãos do Bodhisattva, que ajuda aos fantasmas famintos. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todos nos tornar o caminho de Buda. Muito obrigado pela atenção.
Joey-san chegou aí durante sua fala. Gachou, Joey-san. Muito obrigada, viu, Rikido-san? Muito bons o protetor da terra, o primeiro, muito atual, né? Muito atual. Bastante, bastante, Muito, e assim, muito. com muitos temas relevantes, né? A questão do meio ambiente, a questão do sofrimento animal, quando ele fala nem um simples, acho que ele falou mosquito, né? E eu recorrentemente faço, hoje veio uma criança mesmo com uma mariposinha assim morta, falou, tia Raquel, uma mariposinha. Eu falei, tá morta ou tá viva? Porque eu sempre falo, elas estão perdidas, porque não pode matar nada, nem uma formiga. Pega com o papel, leva de volta para o jardim, tá morta. Eu falei, então vai virar adubo. Essa a gente vai levar para virar adubo, porque retorna, né? E aí ele fala que a questão dos animais, né? A questão das instituições, né? Do papel das instituições, é muita informação num capítulo só, né? Esse protetor e armazém da terra, é muita coisa ao mesmo tempo, achei muito profundo. E ele sempre fala, né? Nunca é tarde demais, né? Para a gente fazer alguma coisa, qualquer coisa que seja, a gente não tem noção do impacto que a nossa ajuda pode ter na vida de alguém, né? Às vezes uma fala pode mudar o rumo da vida da pessoa para sempre, né? A gente Para o não bem ou tem para o muita mal. noção, por isso que é tão importante usar Zen, né? Porque isso a gente só consegue fazer uma coisa bem orientada, mesmo que intuitivamente, às vezes, com uma mente atenta. A gente não consegue atravessar a vida das pessoas de uma forma correta, eu imagino, com uma mente desvairada. Não é possível isso, né? E fiquei te escutando falar dos advogados, né, dessa luta que já foi minha um dia, e sem nenhuma saudade. Eu fiquei te escutando até o palavrear, né, mas eu me lembrei do meu trabalho com a Defensoria Pública na Justiça Federal também, e a gente sempre tenta, né, você dá uma palavra assim de incentivo. Eu lembro que eu sempre perguntava para os réus antes, eu também trabalhava com réus pobres, né, que não podiam pagar advogados. Eu perguntava, o senhor tem família, né? E sempre tem uma família e um mundo de filhos, né? E aí eu apelava emocionalmente para essa parte, né? E aí eu dava o conselho, falava, olha só, né? Vamos, não faz isso de novo, porque vai dar ruim, não vai ser coisa boa, não vai ter como eu te ajudar muito mais do que eu já estou ajudando. E o juiz falava isso lá, né? Ele falava, Raquel, não tem advogado nenhum que tem essa paciência que tem que você ficar dando conselho aqui para advogado, para réu, né? A gente quer eles despachar, né? Acabar logo com isso. Mas não é, porque você exerce uma função social mínima também, né? Assim, você dá um mínimo de ouvido para a pessoa, né? Para saber muitos réus. Eu tinha muito essa vara que eu trabalhei por mais de 10 anos, crimes contra o sistema financeiro, e tinha muito crime de moeda falsa e descaminho, que é trazer bandido, coisa do Paraguai, cigarro falso, uísque falso, e era gente que nitidamente não tinha o que comer. Eles me falavam isso foi dezenas de vezes. Eu faço isso porque camelô, né? Camelô. Eu não tenho opção, eu não tenho oportunidade. É isso o que eu consigo fazer para ter comida para mim e para os meus filhos. Então, você vê, essa pessoa não é bandida, né? Mas é taxado de bandido. Eu não sei se eu já falei desse documentário, que é muito difícil fazer um trabalho sério dentro de penitenciárias. Eu já avancei essa possibilidade uma época aqui em Goiânia. Eu tenho amigos
todo lado, na verdade, nessa área jurídica também, dentro de prisão, dentro da polícia, e a gente é sempre desaconselhado, mulher principalmente, eles me falaram, não mexe com isso, né? Mesmo assim, mas tem um documentário do Vipassana, não sei se todo mundo já viu, e se eu não indiquei, eu vou indicar, chama The Dhamma Brothers. Dhamma é Dharma, né, em Pali, se não me engano. Dhamma, The Dhamma Brothers. São dois irmãos no Vipassana que vão ensinar meditação Vipassana dentro de penitenciárias do sistema de alta periculosidade dos Estados Unidos. Não é crime de descaminho, não. A coisa lá é pesada e eles colocam as famílias, né, na frente dos presos. Os presos têm um contato tão profundo com a meditação e com eles mesmos que às vezes conseguem até compreender o porquê deles terem feito aquilo, o momento, o que antecede o momento. É muito forte esse documentário, muito bonito. E aí eles pedem para falar com as famílias e realmente se arrependem, né? Se arrependem com a pessoa que está viva ali, né? Com os que estão sofrendo pela perda da morte dessas pessoas. Vale muito a pena, mas é um trabalho que é dificílimo de fazer. Aqui eu sei que em Minas tinha também do Vipassana, né? O pessoal do Theravada, geralmente. Também tinha no prisão de Ribeirão das Neves, também tinha um pessoal fazendo isso. Eu não sei a quantas anda esse trabalho, mas ainda bem que tem gente, né, gente, para olhar também para essas pessoas, porque a nossa tendência é olhar a quem está no redor da gente mesmo, né? E a nossa circunferência aqui, ela é confortável, né? A gente não está no mundo dos infernos, com certeza, mental. A gente está com um pouco de medo e o mundo dos infernos passa aqui do meu lado, tipo assim, um bandido na moto, né? Mas ele não está na minha cara, assim, o tempo todo, né? Igual gente que está dentro do sistema prisional. Então, isso tende a ficar na teoria, né? Tende a ficar É na teoria. interessante, desculpa eu te cortar, é porque eu lembrei agora, Koen Sensei, Koen Hiroshi, ela teve um trabalho interessante com a pastoral carcerária em São Paulo, de visitar e acompanhar presos, né? Durante uns 5 anos, se eu não me engano, eu me lembro dela relatando isso com essa experiência de pastoral carcerária em São Paulo. Aqui no Japão nós temos um equivalente a isso também. A Sotoshu ela tem esse processo de aconselhamento prisional e, se eu não me engano, o Jochen pode falar um pouco disso também. Ele foi ano passado, ano retrasado, há 2 ou 3 anos atrás, ele trocou cartas com um preso nos Estados Unidos, não é, Jochen? Depois você pode falar um pouco também dessa sua experiência. Foi um momento muito interessante, assim, desse processo de troca, né, e de abertura. Hoje, aqui em Sojiji, começam as aulas de Jinkengakusho, que são as questões dos direitos humanos e questões de sabetsu, problemas de discriminação e preconceito, né? Então, assim, durante 3, 4 dias nós temos aulas com vários professores e é um processo de sensibilizar e ensinar esses novos monges que estão aqui, né? Mas esse processo, mas voltando à questão só abrindo esse parênteses que eu Rossam, a questão prisional, porque é muito interessante os trabalhos possíveis, né, que nós, não só os monges, mas também os leigos engajados, eles podem proporcionar, né? O que eu via, por exemplo, com relação à questão da pastoral carcerária, que eu via a minha avó, né, ajudando, porque ela participava
de várias frentes na época dela, enquanto uma pessoa que estava à frente dos movimentos sociais na Igreja Católica, né, para ser mais preciso, de que é você, principalmente você ouvir, né, essas pessoas, elas precisam ser ouvidas, né, e você proporcionar essa escuta amorosa, né, é muito importante isso. Só para complementar aqui, eu até fiz uma chave aqui nesse parágrafo. O Bodhisattva Armazém da Terra é alguém que fez votos de ir aos lugares mais escuros do universo para resgatar aqueles que estão nos estados mais desesperados, nas situações de maior sofrimento. Ele fez votos de ir àqueles lugares onde não há liberdade, democracia, compaixão ou dignidade humana, onde há opressão, injustiça, desigualdade social e guerra. O inferno é o lugar para onde o Armazém da Terra quer se dirigir, pois é lá que existe a maior necessidade de ajuda. Eu pus uma chave aqui, Padre Júlio Lancelotti, porque eu nunca vi um trabalho de Bodhisattva como o que esse padre faz. É uma coisa impressionante. Ele está nas ruas, né? Ele está nas ruas. Isso é um exemplo de Bodhisattva que a gente tem, assim, muito na nossa frente, assim, né? Do que é realmente um Bodhisattva. É aquilo, ele é despido dele mesmo completamente. Ele passou a pandemia inteira com 70 e tantos anos, indo quase 80, correndo risco nas ruas, mas ele não desamparou nem um minuto aquele pessoal em situação de rua, né? Aquilo é Bodhisattva. E ele passa por cima da instituição, porque ele é confrontado dentro da Igreja Católica, né? Quem acompanha o trabalho dele sabe disso. Ele passa por cima da Igreja Católica, que é a questão institucional, ele toca aqui também, né? Ele alfineta aqui. As instituições matam bodhisattvas. Elas estão preocupadas com poder e com dinheiro. Ele fala aqui em algum momento também. E é isso, né, gente? A gente tem que passar por cima disso mesmo. Esse Bodhisattva Armazém da Terra, protetor da Terra, ele é o Jizo-Bosatsu, né? A tradição japonesa é porque quando a gente traduz, a gente não faz o link com os nomes. A gente está falando o tempo todo do Jizo-Bosatsu. Esse processo que ele fala de alimentar os fantasmas famintos, nós fazemos isso todos os dias. É a banca. É o ofício da banca. No ofício da banca, existem vários dharanis específicos para abrir as portas dos infernos, pegar os fantasmas famintos, abrir a boca deles, alimentar, dar saciedade, oferecer o mundo, dar os votos, fazer com que esses seres nos ajudem a cumprir os nossos próprios votos. Isso está tudo escrito lá na banca. Para nós, da Sotoshu, que temos esse ofício diário, isso não é novidade. O que foi falado hoje é algo que a gente martela todos os dias, né? E existem ofícios principais dos equinócios, né? Que nós fazemos um período de uma semana, um ofício próprio só para esses fantasmas famintos, ou para esses familiares que estão em situação de estar nesse processo de ser fantasma faminto, né? Isso é uma coisa muito batida dentro da nossa tradição, na maioria das tradições mahayanas, né? Mas dentro da nossa tradição Soto, nós temos essa prática diária, né? Joken-san. Oi, desculpa. Obrigado, Shai-san. Posso usar o espaço um pouco para comentar? Vou tentar comentar sobre a questão da carta e as ações no presídio, que Shai-san comentou, e minha visão sobre as duas leituras. Antes de tudo, gostaria de agradecer Ikido-san, muito obrigado por poder
por poder te ouvir hoje. E o que me tocou muito foi a sua confiança, a confiança que você demonstrou na sua leitura, que é a confiança da crença nos ensinamentos, né, do Dharma. Que isso de fato é a verdade, que isso de fato é o caminho. Isso é muito bonito. Muito obrigado. Começando pela carta, a história da carta que o Shoei-san falou, eu tive a oportunidade de me comunicar com uma pessoa, né, um homem que está preso no Texas, nos Estados Unidos. Ele achou o endereço de Sodidi em algum lugar e mandou uma carta para lá em japonês. E essa carta, como veio do exterior, foi encaminhada para o responsável do setor internacional em Sodidi e ele passou para mim. Eu abri a carta, estava tudo escrito em japonês. Ele é americano e, resumindo, ele aprendeu japonês praticamente sozinho. Dá para perceber isso porque a maneira como ele escreve era extremamente polida, que a gente não vê no dia a dia aqui do Japão, por conta, acho que, das buscas pelo dicionário, né? E ele estuda, né, o Zen também por meio de livros e tal. Eu tive a oportunidade de trocar algumas cartas com ele, né? Durante a pandemia foi um pouco mais complicado e também parece que teve alguns problemas no presídio, ficou mais difícil receber carta lá, né? Mas antes desse problema eu cheguei a mandar alguns livros para ele também, cheguei a mandar alguns impressos para ele poder ter material para estudar, em inglês, em japonês também. E ele é uma pessoa muito esforçada em aprender e para mim foi uma experiência muito interessante, né? E essa questão das atividades no presídio também aqui no Japão é muito comum, né? A grande questão é que a Sotoshu, a gente tem que lembrar sempre que ela é um ovo, né? Ela é desse tamanhozinho assim, a Sotoshu, né? É difícil comparar ela com qualquer outro tipo de instituição religiosa, como a Igreja Católica ou qualquer outra. A Sotoshu é uma religião minúscula, né? Só para a gente lembrar, né? São 16 mil monges, né? Se a gente for comparar quantos padres, quantos, né, outros sacerdotes católicos existem, né? E a Sotoshu, esse trabalho nos presídios é bastante comum aqui no Japão. Só em Sodidi, nesse meu período que eu estive em Sodidi, eu tive em contato com 3 mestres de Sodidi que faziam esse trabalho nos presídios. Fora de Sodidi também encontrei com várias pessoas que já fizeram esse tipo de voluntariado, né? Então, aqui no Japão é bastante comum. Não só os monges da Soto, como das outras tradições também, né? E a Sotoshu, como o Dikido-san bem colocou também, é signatária da DGS, acho que em português é ODS, né? Um negócio assim, dos 17 parâmetros lá, tá? E, além disso, dentro da Sotoshu também é interessante notar uma instituição, uma ONG, uma espécie de uma ONG, que nasceu de dentro da Soto e até hoje tem ligação com a Soto, né, chamada Shanti. Essa organização, ela é independente da Sotoshu nas suas atividades, mas é formada principalmente por membros ligados à Soto, né? Os diretores são todos membros da Soto, são monges e membros da Soto. E é uma instituição que já acho que não sei, eu não lembro direito, acho que são 50 anos, mais ou menos, talvez mais, um pouco menos, talvez, fazendo um trabalho de assistência no leste asiático, no sudeste asiático, né? No Mianmar, aquela região toda, né? Trabalhando com refugiado, trabalhando construindo escola, trabalhando distribuindo livro, né? Eu mesmo fui ajudar num projeto que eles têm para envio de livros ilustrados infantis para as escolas do Sudeste Asiático. Então, a gente pegava, as pessoas aqui no Japão compram esses livros, eles recebem junto uma cartelinha com os adesivos, com as traduções dos textos, né, desses livros ilustrados infantis. Aí a pessoa, junto com a família, com os filhos, cola esses adesivos sobre o texto em japonês, para ficar no idioma do país em que vai ser enviado, retorna esse livro para a ONG, que eles redirecionam, né? Eu fui ajudar uma vez a fazer esse trabalho, né, de colar os adesivos, empacotar e tudo, é bem interessante.
E outros trabalhos com voluntários, com criação de escola, né? Essa ONG tem centros em loco, né? Nos países também. Tem bastante coisa no site, é bem legal. E fora isso, também outras coisas bem legais que os grupos jovens aqui da Sotou no Japão fazem também. Tem o segundo Tenzo, né? O vice Tenzo aqui do Sojiji, ele é do grupo jovem da província de Miyagi, né? Só o grupo jovem da província de Miyagi construiu até agora 19 escolas no Sudeste Asiático, né? Todo ano eles juntam doações e tal. E até hoje, a última vez que eu conversei com ele foi há 2 anos atrás. Então, naquele momento, eles já tinham inaugurado 19 escolas. Só o grupo jovem da província de Miyagi, né? Tem, por exemplo, Takakura-san, um grande amigo nosso aqui do Japão, que ele sempre vem ajudar aqui nas cerimônias grandes do Sojiji. Também o grupo jovem de Ibaraki, também eles fazem bastante coisa. Tem bom, enfim, são inúmeros. E o Asako-san também, que ele trabalha como voluntário nos desastres de Kumamoto, enfim. Mudando um pouco de assunto, agora comentando as leituras, a primeira leitura do Kishigarba, né? O Shuei-san muito bem colocou, eu queria comentar isso também, que o Kishigarba que aparece no texto, o Armazém da Terra, é o Jizo Bosatsu. Né? É interessante refletir sobre a imagem dos Bodhisattvas, como eles são representados, né? Normalmente com joias, com um vestuário indiano, né? Só o Jizo Bosatsu ele é representado como um monge. Não sei se todos puderam reparar isso, né? Isso justamente para enfatizar o trabalho aqui nesse nosso mundo, né? Que os monges têm, né? O nosso trabalho de tentar de alguma maneira contribuir com o caminhar, né? Por isso a construção de caminhos, né? O caminhar dos seres aqui na Terra. É muito comum aqui no Japão alguns professores comentarem que os monges, né, os templos, eles são hospitais, né, do coração, são médicos do coração. Isso é uma maneira de dizer que nós, de alguma maneira, tentamos dar apoio no caminhar dessas pessoas, né? Muitas vezes a gente não tem como ajudar fisicamente, ajudar em questão material, mas o próprio disseminar do Dharma é, por si só, um grande ato, eu imagino, né? E no segundo capítulo da Arani, Dikido-san também comentou com maestria a importância dos dharanis, dos mantras, né, dessas palavras místicas, né? No próprio texto foi citado o Hanya Shingyo, né? Que em português é comumente conhecido como Sutra do Coração, né? Sutra da Essência da Sabedoria Perfeita. É muito comum a gente ver por aí, inclusive aqui no Japão, que a parte principal do Hanya Shingyo é a parte onde discorre sobre a realidade do vazio, né? Mas eu estou tendo aula com um professor muito interessante, né? Também ele é especialista em sânscrito, Pali, né? Faz esse tipo de estudo dos textos antigos, das traduções. Ele comenta que, na verdade, a parte mais importante do Hanya Shingyo é justamente o mantra no final, né? Gyate, Gyate, Hara, Gyate, Haraso, Gyate, Bodhi, Soka. Porque esse mantra, ele é anterior ao próprio resto do sutra, né? Do começo todo do sutra. Aquele começo todo do sutra, discorrendo sobre o vazio, ele foi inserido depois, né? E existem textos mais antigos que já continham o Gyate Gyate, né? No meio. Esse mantra, ele é o mantra de Hanya Haramitsu Nyoson. Esse Hanya Haramitsu Nyoson é um Bodhisattva, que é considerada a mãe de todos os Budas, né? No templo de Saikaroshi tem uma imagem de Hanya Haramita, né? Na época eu não conhecia, né? Eu até imaginei que foi invenção dele, né? Porque ele tem essas manias, né? De inventar uns negócios. Mas esse Hanya Haramita Nyoson, esse Bodhisattva é uma representação feminina, né? E a mãe de todos os Budas, inclusive de Buda Shakyamuni, né? Que é justamente a sabedoria perfeita. E esse Dharani, né? Esse Gyate Gyate, ele é uma reverência a Hanya Haramita Nyoson. Então, a parte primordial do sutra é reverenciar Hanya Haramita Nyoson.
a questão de discorrer sobre a realidade do vazio, ela foi colocada de maneira posterior. Inclusive, a tradução do Hanshin que a gente mais usa hoje foi feita pelo Genjo Sanzo Hoshi, né, que foi o monge chinês que traduziu do sânscrito, né? Se a gente olha o texto em sânscrito, parece que a parte onde ele escreve vazio, ao invés de só colocar shunya, na verdade, é o termo shunyata, né, que é um pouco diferente de só shunya, né? Mas na tradução para o chinês foi só colocado ku, né, que é o vazio, né? É um texto muito interessante que também rende para uma outra conversa. Mas é isso, eu tentei resumir e falar o mais rápido possível para não tomar muito tempo, mas é isso. Muito obrigado. Temos perguntas dos inscritos. Márcia San escreve o seguinte. Boa noite a todos. Gratidão pela leitura e comentários, Rikido-san. Tenho uma pergunta. O reino dos fantasmas famintos está ligado, na alegoria budista, à emoção da ganância, salvo engano. Por qual motivo, então, Thich Nhat Hanh associa o do reino dos fantasmas famintos a pessoas rejeitadas pela família e desenraizadas? As pessoas desgarradas de suas famílias, sem conexão com as suas raízes, não seriam justamente as que tendem a ser mais desapegadas, inclusive por terem um menor nível de energia? Gostaria de ouvir sobre isso também do professor Bruno Sensei, se possível. Não precisa colocar Sensei depois do meu nome, não. Eu não sou Sensei. Eu gosto de deixar isso claro. Tá ok, Márcia San? Pode ser só Bruno, ou Bruno Shoei, ou só Shoei, ou Shoei-san, a forma que vocês quiserem, mas o título de Sensei eu passo. Muito obrigado. Mas, Rikido-san, sua vez, por favor, discorra sobre o tema. Mas Shoei-san. É esquisito falar Shoei-san, vamos falar a verdade, né? A gente está acostumado aqui a falar sensei, fica difícil, fica difícil. Vamos lá, deixa eu dar uma relida aqui rápida. Tá. Eu acredito que quando ele trata sobre os espíritos famintos e fala das pessoas que, de certo modo, foram rejeitadas ou não foram bem cuidadas pela família, ele está falando um pouco da origem, da razão de ser dessas pessoas, ou da nossa própria razão de ser, né? Eu acho que ele está falando que todos temos uma razão de ser. E eu tenho alguns exemplos práticos disso, né? Eu sou um dos poucos advogados criminalistas da cidade que aceita clientes que são processados por estupro de vulnerável. Né? Existem algumas pessoas que não cometeram este crime, mas outras tantas que cometeram. E a primeira coisa que eu faço é dizer às pessoas, digam a verdade. Digam a verdade porque vocês vão poupar a investigação defensiva. Se vocês fizeram, eu não vou gastar minhas energias investigando algo que aconteceu. Né? Então, nós vamos para outro lado da defesa. E a grande dificuldade, eu digo a vocês, é tentar agir e não mentir, né? Porque eu não posso mentir. E até agora eu consegui não mentir, né? A gente vai nos erros do Poder Judiciário, nos erros da polícia, a gente se apega a isso, mas eu não falei em nenhum momento esta pessoa não fez, sendo que fez. Né? Aí eu deixo isso para o juiz dizer. Enfim, e eu sempre questiono essas pessoas que falaram o que fizeram realmente, elas falam de cabeça baixa. Né? Eu faço uma questão de algo que eu aprendi lá na Polícia Civil, na Academia de Polícia, quando eu estudava crimes contra a liberdade sexual. Que em 90%, mais de 90% dos casos, as pessoas que cometeram esses crimes foram, em algum momento da vida, vítimas também. E eu pergunto, e até hoje, as pessoas que me confessaram que fizeram, todas elas tinham sido abusadas quando crianças. E
por questões provavelmente psicológicas, acho que a psicologia explica muito bem isso, elas replicam isso. Então, eu acredito que quando o mestre fala sobre isso no texto, dessas pessoas que não tiveram uma raiz familiar, ela está falando, elas têm uma razão de ser, elas são assim por um motivo, né? E quando nós entendemos este motivo, nós conseguimos olhar para essas pessoas com um pouco mais de empatia, conseguimos nos colocar no lugar dessas pessoas, ou ao menos nos questionar, se nós fôssemos essas pessoas, não teríamos nós agido de forma igual? E daí é muito mais fácil nós nutrirmos compaixão por elas, né? E assim, as pessoas que não têm raiz, elas não são mais desapegadas, porque de acordo com o próprio texto, elas se apegam em outras coisas, em outros vícios, não é? Elas estão desapegadas daquela raiz que seria boa, né? Daquela terra que seria extremamente fértil para elas se desenvolverem. Daí elas não se desenvolvem toda a sua potencialidade porque elas estão soltas, estão pelo mundo dos vícios e não das virtudes, né? Então essa pelo menos foi a minha leitura. Shuei-san, onegaishimasu. É interessante que o Thich Nhat Hanh, ele vai pontuar uma coisa muito cirurgicamente precisa quando ele vai falar dos fantasmas famintos, né? Porque, assim, você tem toda a razão. As tradições budistas, elas associam a ganância aos fantasmas famintos. Então, quando você olha um fantasma faminto, a imagem de um fantasma faminto é um ser ganancioso, é um ser que quer a todo custo tudo que está ao seu redor, mas não consegue consumir essas coisas. Mas ele quer. Então, a imagem clássica do fantasma faminto é aquele ser que tem uma barriga gigante e tem uma garganta pequena, né? Ele tem fogo na barriga, porque ele está o tempo todo com fome, ele está o tempo todo querendo, ele está o tempo todo consumido por essa ganância, né? E aí Thich Nhat Hanh, ele dá o pulo do gato sem querer. Talvez ele quisesse dar esse pulo do gato, né? Mas ele vai dar para a gente o passo anterior. O que gerou essa ganância? O que ele está mostrando para a gente não é que o fantasma faminto não tenha ganância, mas a ganância em si não é o importante. Você não tem que resolver a ganância do fantasma faminto. Não é isso que você tem que fazer. Você tem que dar a raiz, você tem que dar o suporte, você tem que dar o que é de fato necessário, não o que ele quer. Então, isso é que é muito difícil da gente observar nos movimentos dos bodhisattvas, né? Nos movimentos das pessoas que praticam com profundidade o caminho. O bodhisattva Jizo, que está Garbha, né, o armazém da terra, o que ele proporciona? Ele não proporciona o que aqueles fantasmas famintos querem. Claro que em um primeiro momento ele proporciona alimento, sim. Mas esse alimento, ele não é um alimento físico. Ele é o néctar do Dharma. Ele é o néctar dos ensinamentos. E é esse néctar dos ensinamentos que vai proporcionar o verdadeiro enraizar, que vai proporcionar a verdadeira transformação. Então, o que nós estamos falando aqui qual é a raiz do processo da transformação. Então, como é que você vai entender essa ganância, que é a ponta do galho, que é a folhinha da árvore, e aí, em vez de você olhar para aquela folha daquela árvore, você tem que olhar para a raiz. Então, o que você tem que resolver não é a ganância do fantasma faminto, ou não é a impressão de ganância, mas sim o que está por trás, né? O que está na raiz. Então, é muito importante a gente observar esses movimentos dos bodhisattvas. Então, às vezes, nas histórias, nas lendas budistas,
As narrativas contam que o Bodhisattva, às vezes, dá uma coisa assim, totalmente sem sentido. Tipo, dá um gorro para um fantasma faminto, em vez de dar alimento. Por quê, né? Qual é o fundamento disso? A gente não sabe, enquanto uma pessoa olhando de fora sem a visão completa, sem a visão ampla do Bodhisattva. O gorro, no caso, para aquele fantasma faminto ou para aquela criança perdida, é o acalento, é o enraizamento familiar, por um exemplo, né? Então, essas histórias, elas têm várias camadas, né? Então elas têm várias nuances, vários detalhes que esse olhar, despertar ou treinar o olhar consciente, o olhar verdadeiro, o olhar de Prajna é o fundamental, né? Esse olhar desse movimento do Bodhisattva, que é um movimento baseado, para nossa tradição, em Prajna, né? Que é a mãe de todos os Budas e Bodhisattvas, né? Que é a sabedoria perfeita, que é o entender o aqui e o agora, que é entender a real necessidade naquele momento para aquela pessoa. Posso fazer uma pergunta? Deve. A hora, não sei se daqui a pouco o Monge Berti diz que está na hora, então... Mas eu tenho duas coisas nos dois textos, né? A primeira, quando eu li esse primeiro capítulo 24, né? Eu li a partir de uma perspectiva freudiana, né? Ou seja, a família ali como elemento central, a falta de carinho, a falta de aporte familiar, ajudando a pessoa a se tornar uma pessoa melhor, né? Esse é um primeiro ponto. Mas o ponto que mais me chamou a atenção nos dois textos foi no segundo capítulo, quando ele fala lá na página 261, né, que muitos de nós também foram vítimas de justiça, e se não há compaixão e compreensão, não há modo de desatarmos o nó da injustiça dentro de nós e de sermos livres. A minha pergunta e a minha dúvida é, quando ele está falando aqui de compaixão e compreensão, é autocompaixão e autocompreensão? Esse conceito de autocompaixão, eu tenho lido algumas coisas sobre autocompaixão e tem aparecido bastante, e aqui me pareceu que está ligado à autocompaixão. E se o sentido é esse, o que é que significa isso? Até onde que existe a autocompaixão e como é que é possível se desenvolver essa compaixão e se é necessário desenvolver essa autocompaixão? Posso dar minha opinião? Vou ser bem rápido. Eu acho que a compaixão para com os outros seres, a compreensão dos outros seres, ela não é diferente da autocompreensão. Ocorrendo a autocompreensão, a autocompaixão, também existe a compaixão para com todos os outros seres, né? Isso eu já escutei também várias vezes aqui, e eu imagino que é assim, né? Uma coisa também que foi muito enfatizada pelo nosso mestre, Sai Karoshi, que em primeiro lugar a gente precisa compreender, a gente precisa despertar, a gente precisa compreender a real natureza das coisas para poder ajudar as outras pessoas, né? E é interessante porque é paradoxal, né? Dogen Zenji, ele enfatiza a questão da prática ser contínua, né? E ela começar com o desejo, né? Com o despertar da vontade de buscar o caminho. E perpassa a prática,
até o despertar, e então o Neham. Mas isso tudo acontece ao mesmo tempo. Esse desejo, esse despertar para o desejo de buscar o caminho, em japonês a gente fala hoshin, né? Esse desejo de buscar o caminho, ele acontece ao mesmo tempo que a prática, e que também acontece ao mesmo tempo que o despertar. E isso só acontece quando a gente compreende a nossa condição, a nossa realidade, e entende como de fato nós somos, né? É uma armadilha a gente cair no puritanismo, né? No sentido de que o despertar nos vai proporcionar uma outra realidade, vai, vai nos proporcionar um estado de pureza completa, né? Passível de qualquer tipo de erro, passível de qualquer tipo de sentimento, além das coisas boas, né? É o velho conto zen, que acaba acaba contaminando a nossa percepção da realidade, né? Então, entender que a prática contínua e essa busca pelo despertar contínuo por si só já é a prática, para isso é necessário ter o que a gente chama hoje, né, de autocompaixão. Entender a nossa real condição, a nossa realidade, né, de existência. Então, eu imagino, eu entendo que a autocompaixão ela tem que existir ao mesmo tempo em que a compaixão para com os outros. E a compaixão para com os outros tem que existir ao mesmo tempo em que a autocompaixão. Rikido-san, você ia falar? Na verdade, eu ia dar a mesma resposta, mas no estilo Rostenski, né? Eu ia falar assim, existe diferença entre autocompaixão e compaixão? Eu endosso 100% as palavras de Joken-san. A nossa tradição, a tradição que herdamos de Shakyamuni Buda, né? Ela é baseada, ela tem dois grandes pilares, né? Que é sabedoria e compaixão. Essas duas coisas elas não andam sozinhas, né? Elas não são entes separados, né? Elas são os dois pilares dos ensinamentos, né? Sabedoria e compaixão. Né? Então, a compaixão, ela não é muito difícil a gente cair no... É o que o Joken-san estava falando, né? É muito difícil, não. É muito fácil a gente cair no estereótipo piegas da compaixão, né? De ser algo sempre muito bondoso, muito amoroso, muito passivo, muito pacífico. Inclusive, temos manifestações de compaixão, digamos assim, irada, de compaixão forte, né? Quando você tem, inclusive, dentro da iconografia budista, nós temos várias representações dessa compaixão colérica, né? Como, por exemplo, os Myos, né? Os reis de sabedoria, os Vidyadharas, né? Como o Fudomyo, o Aizenmyo, né? Que são seres envoltos em fogo e tem todo um movimento de força, brutalidade, seguram armas, né? E estão lá, e é um movimento de luta, mas é um movimento de compaixão. É uma manifestação da compaixão. E é interessante porque esses seres, esses Vidyadharas, esses Myos, eles são o que a gente chama de reis luminosos ou reis de sabedoria. É a compaixão no seu estado mais puro, que não é afetada pelo nosso próprio pieguismo, pelas nossas próprias máscaras, pelos nossos próprios filtros. Então, a compaixão vai se manifestar por meios hábeis
que muitas vezes nós não conseguimos compreender em um primeiro momento, né? Então, tá lá aquele ser envolto em chamas com uma corda flamejante que é usada para laçar os nossos kleshas, para laçar as nossas dúvidas, para laçar as nossas percepções falsas da realidade. Isso é ter compaixão. Então, quando um bodhisattva engendra um movimento de clarificar, esclarecer a realidade tal como ela é, muitas vezes nós não entendemos esse movimento. Travou, Shuei-san. Que vão levar aquele instante. Desculpa, posso complementar? Pode. Inclusive, eu acho importante, Cristiano, que não só para o assunto compaixão, mas para todos os outros assuntos, quando a gente estuda o budismo, principalmente o Zen, que a gente estuda, a partir da nossa condição de brasileiro, é lembrar que a nossa cultura, uma parte do DNA da nossa cultura brasileira é cristã. A nossa maneira de compreender a realidade é cristã, querendo ou não. E o budismo, tanto da época do Buda, passando pela China, chegando ao Japão, não teve contato em momento algum com... Teve contato, sim, em algum momento, mas é diferente do cristianismo. E nós entendemos o mundo, primeiramente, a partir do ponto de vista cristão, que nos foi ensinado pela nossa cultura brasileira, que é muito forte. Então, a gente tende a associar coisas do budismo que a gente estuda, também por conta da barreira linguística e por conta da pouca quantidade de material. A gente tem muito pouco material, tanto em inglês quanto em português ou francês. A gente tende a associar essas ideias às ideias cristãs. E é muito importante a gente abrir mão de tudo isso e tentar entender isso do zero. Porque esse tipo de confusão atrapalha como a gente entende o conceito de karma, como a gente entende o conceito de compaixão, como a gente entende o conceito de iluminação, né? No sentido de um ponto de vista cristão, que é o mundo da salvação, né? É um pouco diferente. Isso é importante a gente lembrar. Já dizia Carl Sagan, se você quiser fazer uma torta de maçã do nada, você tem que criar primeiro o universo. Mas, lembranças a Eco-san, né? Esse pessoal da física que fica alvoriçado, né? Esvoriçado. Mas, enfim, eu gostaria muito de agradecer a Rikido-san pelo seu tempo e dedicação à prática. É sempre um prazer tê-lo conosco. Seja sempre muito bem-vindo ao grupo, sempre que você puder e quiser comparecer. A casa é sua também. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua fala. Eu peço desculpas pelo atraso, que eu tive que resolver umas questões, e como hoje começa esse seminário que eu comentei mais cedo, o Godoroshi, ele é um dos primeiros a falar, né? Então ele foi lá, fez a abertura e voltou, e aí foi o tempo que eu cheguei e consegui pegar. Eu achei que seria o contrário, eu conseguiria participar do início e não do final, mas enfim. Muito obrigado a todos aí no Brasil. Fiquem bem, fiquem seguros, mantenham os devidos as devidas medidas de segurança, né? Distanciamento social, uso de máscara, não saiam se puderem, tomem a vacina se já chegou na sua faixa etária ou na sua condição. Tomem a vacina que tiver, por favor, vacinem-se e que viremos todos jacarés. Mas, enfim, que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres
que possamos todos juntos nos tornar o caminho iluminado. Oferecemos a todos os Budas, através do espaço e do tempo, a todos os Bodhisattvas e Mahasattvas e a Mahaprajna Paramita, a Paramita da sabedoria perfeita, a mãe de todos os Budas. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, Boa noite. obrigado. Obrigada, Rikido-san. Boa noite, Até obrigado a amanhã, todos. Padre Berti. Até amanhã. Amanhã tem lançamento, viu? Começa Amanhã às tem 4h30, começa... 5h10. 5h10, 5h10, 5h10. Começa zazen. tarde, né? Começa tarde esse sextim, gente. Tem que começar às 3h30. Horário Lá de no começar Exogi. o horário de começar sextim de manhã é 3h30 da manhã, gente. Eu, hein? Amanhã teremos o lançamento à noite, na palestra da noite. Quem não puder atender durante o dia, pode entrar à vontade, do livro da Kyoho-san. Ela vai fazer uma palestra e a palestra será o lançamento do próprio livro. Isso é uma beleza. Muito bom. Arrumamos uma maneira de fazer um lançamento do livro que é uma preciosidade. Quem não comprou terá uma grande chance aí para comprar. Obrigada, Eco-san é o garoto propaganda do Crescendo Zen. Ele é o maior entusiasta. Ele e os meus alunos pequenininhos. Super entusiasta. É o garoto propaganda. Inclusive, na próxima edição, a gente coloca a figurinha dele junto com os animaizinhos penduradinhos no circo. É verdade. Eu sou a favor disso. Mas Shoji está lá, super representado, e a Sangha Mahamuni escrito, para ninguém ter dúvida da minha gratidão. Né, Padre Berti? Muito bom, meninos. Até amanhã, então. Deixa eu aproveitar e pedir uma coisa para Joken-san, que ele mencionou, por gentileza, os cursos da Sotoshu, por exemplo, ele citou direitos humanos, etc. Teria jeito de enviar? Se puder enviar ou em inglês, ou japonês ou não, ainda eu não saio do meu Atashiwa, ainda estou lá, viu? Então não dá para eu também estou no Atashiwa até hoje. Não saiu dali, mas eu estou lá, tem fé. É possível? Sim, a Sotoshu não tem um curso... Olha o Rikido. Não um curso específico fechado disso. O que acontece na Sotoshu é que sempre que tem algum tipo de evento, reunião, de alguma coisa, eles colocam no meio alguma palestra sobre questões de direitos humanos. Em Sodidi, anualmente são 3 dias, né, Shoei-san? Isso, a partir de hoje. São 3 dias com vários palestrantes, né, que vêm de fora e tal. E eu tive um semestre disso também no centro de pesquisa, e tem livros, mas só tem em japonês, né? A Sotoshu começou a conseguir traduzir algumas coisas para o inglês recentemente. Recentemente, alguns anos atrás, foi publicado o Denkuroku. Em 2023 vai ser publicado o Shobogenzo, né? Tá previsto, né? A primeira tradução oficial para o inglês da Shumucho, né? Quando a gente fala Sotoshu, né, a gente tem que saber que a gente fala Shumucho, né? Que é o escritório administrativo. Mas não tem um curso fechado assim, né? E eu não conheço nada em inglês. Por isso que naquele dia, inclusive, eu trouxe um pouco do que eu pude estudar para o português, né? Sim, sim.